Olá, eu sou o professor Herbert e se você quer aprender ciência de uma maneira diferente, fugindo da tradicionalidade da escola, se inscreva no canal Física Zeitgeist. Hoje a gente vai aprender um pouquinho de física jogando o game Free Fire. Na aula passada a gente estudou o deslocamento do avião no jogo PUBG. Então a gente viu que o movimento do avião, a gente pode chamar esse movimento de deslocamento espacial no tempo. Então a gente calculou esse deslocamento do avião. Esse é o estudo da cinemática. A cinemática é o estudo do movimento dos corpos, então a gente calcula velocidade, aceleração, o espaço, o tempo, então a gente calcula tudo que está relacionado com o movimento dos corpos. Só que a gente não se preocupa com as razões, né? Por que o corpo tá entrando em movimento? Então a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa só com o movimento em si. O estudo das causas do movimento, então, por exemplo, um avião está em movimento. Por que o avião consegue flutuar, né? Ele pesa muitas toneladas, como que ele consegue flutuar no ar? Então, porque existem forças. Então, o estudo dessas forças é o estudo da mecânica. Hoje aqui a gente não vai chegar nisso ainda, a gente vai estudar só a cinemática, que é o estudo do movimento em si. Então a gente estudou no PUBG o deslocamento espacial, então a gente viu lá o que era delta S. S vem de space, né, espaço, e delta de variação, então delta é uma letra grega que significa variação. E aí juntando essas duas letrinhas, delta S, variação do espaço, então foi isso que a gente viu. Então o corpo em movimento ele vai se deslocar no espaço. Agora a gente vai ver uma outra variável, eu diria que é a variável mais importante aí no universo, que é o tempo. Quando um corpo está em movimento, a gente precisa do tempo, né? Para o corpo entrar em movimento, precisa que o tempo passe. Pensa, quando a gente tem aqueles filmes que um super-herói para o tempo, consegue paralisar o tempo, aí fica todo mundo parado, né? Porque o movimento ele depende do tempo. Em um instante ele está em um lugar, em outro instante ele está em outro lugar. Então é essa variação de instantes aí, que é a variação temporal. Tudo na nossa vida depende do tempo, né? Pelo menos no nosso universo, tudo depende do tempo. Pode ser que em um outro universo paralelo aí do multiverso exista algum outro universo que as leis da física sejam diferentes, ele não depende do tempo. Aí eu não consigo nem imaginar muito como seria esse universo, talvez um universo infinito. Então é isso que a gente vai calcular. A gente vai calcular a variável tempo a partir do jogo Free Fire. Então olha só, o jogo começa com o avião, né? Ou então o avião entrando lá na zona de batalha, e aí ele já dá um tempo ali em cima, que é o tempo, a zona segura aparecerá em 3 minutos e 40 segundos. Então ele dá aquele tempo, que é o tempo da safe, né? Que é a zona onde ocorre a batalha, ela vai fechando com o passar do tempo.
Como ele marca isso, dá para a gente marcar o tempo a partir dali. No caso, eu vou marcar o tempo desde que o soldado pula do avião até o tempo que ele chega no chão. Para fazer isso, eu preciso marcar, então, o tempo. Como que eu vou marcar? Eu vou marcar o tempo que ele pula do avião. Eu vou chamar essa marcação de T1, ou seja, tempo 1. E aí depois eu vou marcar um segundo momento, que é o T2, tempo 2. E aí sim eu vou ver a diferença, quanto tempo passou. E aí vai ser a nossa variação temporal, ΔT. Então ele pula do avião, ó, no 3 minutos e 12 segundos. Então esse é o tempo que ele pula. E aí prossegue. O nosso T1, então, é 3 minutos e 12 segundos. Esse é o T1, a gente não pode esquecer. E aí ele tá descendo na prancha, né? Vai abrir o paraquedas. E aí ele chega no chão no 2 minutos e 33 segundos. Então, aí esse vai ser o nosso T2, o segundo instante. E agora, como que a gente faz para saber qual que foi o tempo necessário para que ele caísse? Qual que foi a variação temporal, ΔT? Nesse caso, como esse período de tempo é muito curto, dá para a gente fazer essa continha de cabeça. A gente nem precisa de calculadora, nem nada mais elaborado. Então pensa, 2 minutos e 33 segundos. Para ele chegar até no 3 minutos, precisa de 27 segundos, né? Já que cada minuto tem 60 segundos, ele está no 33. Para chegar no 60, são 27 segundos. Aí ele chegaria no 3 minutos. Depois do 3 minutos até o 3 minutos e 12, que é o nosso T1, são 12 segundos. Então ele percorreu 27 mais 12. Então 27 mais 12, 39 segundos. Então a variação do tempo foi 39 segundos. Nos próximos vídeos, então, eu continuo apresentando os fenômenos físicos através de games. Muito obrigado, curta o canal Física Zeitgeist e até a próxima.